Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. Um grande abraço, muito axé a todos. Hoje é dia 18 de maio de 2025, domingo. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês que estão nos seguindo no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, tá? Muito obrigado. E gostaria que vocês mandassem para outras pessoas também, né? Para que elas possam escutar, para que elas possam ver, nos mandar perguntas, que às vezes surge aquela dúvida e você não sabe como tirar, manda para a gente que nós estamos aí também para responder, tá? Então, muito obrigado, um grande abraço para vocês e vamos continuar, né? Trabalhando, estamos aí tem muito assunto, muita coisa que eu gostaria de falar com vocês, mas para isso, então, nós estamos preparando um curso aí e esse curso já está no forno, tá? Então, assim que ele sair, você já vai ter vários assuntos que a gente começa aqui, mas não dá, o tempo é muito curto, 15 minutos, 10 minutos, 8 minutos, é muito curto para falar tudo que a gente tem que falar, tudo que a gente aprendeu nesses mais de 60 anos, lidando com os guias, lidando com os orixás, lidando com a mediunidade de uma forma geral. Então, nesse sentido, fique um pouquinho calmo, já já você vai ter algo bastante substancial, tá? Feito por mim mesmo, né? Para que a gente possa realmente trabalhar, né? Tudo isso, toda essa questão espiritual, toda essa questão material, todas as perguntas que você possa ter, né? Então, na verdade, isso tudo já está sendo muito bem preparado. Bom, hoje, gente, eu estava essa semana, né, conversando com a pessoa, porque realmente a questão do tempo, né, é uma das coisas que a gente não tem controle, né? Não sei, todos nós aí que já passamos dos 50, dos 40, né, olhamos para trás e diz, meu Deus, como o tempo correu, né? Como nosso filho cresceu e parece que eu não vi, né? Como já casou, já tem filho, filho dos nossos filhos. Então, o tempo ele é muito rápido. O tempo para uma vida é muito rápido, né? E se a gente não parar para fazer o que ama, para dizer para as pessoas que a gente ama, que ama elas, para poder estar em convívio com as pessoas que a gente gosta, o tempo vai passar, tá? E o tempo, ele é um ser completamente independente, tá? Então, assim, ainda não sei, né, de ninguém que conseguiu a máquina do tempo para voltar para trás. Mas mesmo que volte, eu não sei se a gente faria muitas coisas diferentes, porque, na verdade, o que nós temos é o aprendizado, né? Então, nós fazemos as nossas escolhas baseado no nosso aprendizado, baseado na nossa expectativa, baseado naquilo que nós, com o tempo, aprendemos, com o tempo, juntamos em nossas memórias. Então hoje também eu gostaria assim de, falando do tempo, exatamente buscar essa questão do tempo dos orixás, porque muitas pessoas têm me perguntado, poxa, por que a gente faz trabalhos e assim, para umas pessoas parece que o trabalho vem rápido, para outras pessoas parece que demora a acontecer e para outras pessoas nem acontece, tá? Bom, primeiro a gente tem que explicar, gente, antes do tempo, que o trabalho, na verdade, o trabalho espiritual, ele está muito vinculado a um pedido, tá? Então, imagine que você está entrando com um pedido na justiça material, né, com o juiz, né, normal. Então, você faz lá a sua ação, você entra com o pedido, você diz o que você quer, você diz o que está errado, o que está certo, tá? Aí vai passar, o juiz vai analisar, vai ter a primeira audiência, a segunda audiência, para depois ter uma sentença, tá? Então, isso é também no mundo espiritual, tá? Então, normalmente, os orixás, os guias, eles pegam o trabalho, né? Então, nós fazemos o trabalho com um pedido, tá? O que eu quero? O que eu preciso? Tá? Eu quero proteção, eu quero prosperidade, eu quero coisas do amor, eu quero coisas do dinheiro, eu quero afastar inimigos, eu quero afastar invejosos. Então, assim, é o nosso pedido, é a nossa inicial, tá? Essa inicial, ela vai ser analisada, tá? Primeiro, pelos teus orixás, de quem pediu, tá? Se realmente está tudo condizendo ali com o que ele pediu, está condizendo com o que ele merece, com a precisão e necessidade. Depois, para o orixá de quem foi pedido, quer dizer, ou do pai de santo, da mãe de santo, do terreiro, que vai atuar junto com os teus orixás
para poder resolver, para poder levar a cabo esse pedido. Então ele vai ser o seu advogado entre o juiz, tá? Então, por isso que assim, alguns trabalhos, gente, eles dão assim papuf, tá? E às vezes eu já vi trabalho que demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas aconteceu. Quando o orixá diz vai acontecer, vai. Só que o tempo espiritual, ele não é o mesmo tempo material, tá? Os orixás, eles têm 3 tempos, tá? O tempo do presente, que é o tempo do agora, o que está acontecendo, né? As coisas que estão acontecendo, que nós precisamos resolver no dia a dia. O tempo do passado, que é aquilo que nós deixamos, que nós aprendemos, que está na memória e que vem também com o presente, tá? Então, muitas vezes, para os orixás, para o mundo, tradição de Yorubá, nós buscamos no passado beber coisas para o presente, tá? Então, passado e presente, eles podem coexistir no mesmo momento, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente olha, quando você vai jogar o Ifá, o jogo do búzio, tá? Alguma coisa que parece que está acontecendo, mas na verdade já aconteceu, né? Então, porque esse tempo cíclico, ele não é um tempo linear, tá? Então, não é 2001, 2002, 2003, não. Os guias, eles trabalham 2025, 2030, 2017, então vai. Então, é um tempo, né? Então, o primeiro tempo é o presente, o segundo tempo é o passado e o terceiro tempo é o futuro, tá? Que, na verdade, para os orixás, o futuro, ele coexiste a partir do presente e do passado, tá? Então, conforme você vai lidar com o presente, com o passado, você vai ter um futuro bom, melhor ou pior, tá? Então, é por isso que a participação em rituais, é você ir tomar passe, é você jogar o jogo de búzio sempre que puder, porque ele vai te orientar, né, para que você possa entrar num futuro melhor, para que você possa fazer uma escolha melhor, tanto indo baseando no seu passado como no seu presente. Então, é isso que a tradição iorubá, quando se fala em tempo, ele também tem um tempo muito autônomo. O tempo da tradição iorubá, ele não é esse tempo medido, racionalizado, não. Ele pode ir, ele pode voltar, coisas que era para acontecer no passado, vem acontecer no presente, ou pode acontecer no futuro. Então, assim, porque ele não tem depende muito de que nós estamos fazendo. Depende do que nós viemos fazer e da forma como nós estamos atuando na vida. Tá? Então, a partir do momento que você estiver atuando de uma forma positiva, você pode tomar um caminho. Tomar de uma forma negativa, você toma outro caminho. Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre orientado, né? Ou pelos próprios guias do terreiro, ou pelo jogo de búzio, ou pelo jogo de cartas. As cartas nem tanto, mas mais o búzio, né? Para ele dar essa percepção de futuro. Se o caminho que eu estou hoje vai me levar para um futuro melhor, ou se o caminho que eu estou hoje vai me levar para um futuro pior. Então, a partir daí você vai colocando, né, arrumando as coisas para você ir balizando melhor esse futuro. Mesmo que sabemos que todo esse futuro depende de você. Então, com relação aos trabalhos, é importante que você lembre, coloque essa questão do tempo, porque senão você fica muito ansioso. Eu vejo muitas pessoas que falam, poxa, mas eu já fiz tantos trabalhos, eu fiz tantas coisas e parece que nada resolve. Não, além da questão do tempo, nós temos uma outra questão, tá? Imagine que os trabalhos, além de ser a questão do juiz, tá? Além de ser um processo, tá? Ele também é médico. Tá? Então você vai no médico dizer para ele, doutor, eu estou com a dor aqui, né, no peito, tá? Então um clínico geral, ele vai ver se é ansiedade, ele vai ver o que ele pode, mas a possibilidade dele te mandar para um outro especialista é muito grande, tá? Então, se é dor no peito, olha, talvez seja melhor você fazer uma consulta com um cardiologista, talvez seja melhor você fazer uma consulta com um neurologista. Então, na verdade, também os trabalhos espirituais, ele tem essa função, tá? Essa função de descobrir qual é o problema para tentar resolver o problema. E é interessante porque muitas vezes eu vejo que a gente faz o pedido para uma coisa e o trabalho nos traz outra coisa, tá? Mas ele traz para a gente o que realmente a gente precisa.
o que realmente a gente precisava, nem não só o que a gente queria, tá? Porque muitas vezes, gente, nós queremos uma coisa, mas lembre-se que como a gente não vê o futuro, tá? Os guias lá na frente dizem, olha, se for por esse caminho, você vai se danar lá na frente. Então eu vou ver qual é o melhor caminho para você ser feliz, qual é o melhor caminho para você viver bem, qual é o melhor caminho para você acertar. Então, a partir daí, então, você tem uma outra noção, tá? Então, os trabalhos, eles são muito importantes. Eu acho que quem puder fazer, porque existe um custo, tá? Quem puder fazer uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, faça, tá? Quem tiver com grandes mudanças na vida, que quer mudar e precisa de uma orientação, vá jogar o búzio, tá? O búzio eu recomendo que você jogue pelo menos a cada 90 dias. Por quê? Porque a transição, né, de cada 90 dias muda toda a lua, muda. Então, aí você também tem coisas que você pode balizar, tá? Lembrando, usando o búzio, gente, como balizador. Não só com, ele tem que adivinhar tudo que eu penso. Não, tá? Ele é um balizador, ele é um auxiliar, ele vai te indicar o caminho, tá? E a partir daí, para que você possa ter um futuro melhor. Tá? Então, eu lembro assim, que eu tenho várias pessoas que às vezes já mais 10, 15, 20 anos, que lá atrás eu falei, olha, esse caminho é o melhor e tal. Hoje as pessoas estão muito bem, tomaram o melhor caminho, inclusive de saúde, que era para poder olhar tal médico e tal, foram, deram certo. Então, assim, agora, é lógico, tá, que também há merecimentos, há razões que muitas vezes, não só o búzio, tá, como os trabalhos, eles não funcionam de forma imediata, tá? Uma das razões é a própria ansiedade, tá? Quando a pessoa começa a ficar muito ansiosa, aí ela acende uma vela, aí acende outra, aí fala com o Pai de Santo, fala com não sei quem, fala com a cartomante, fala com outro Pai de Santo. Então ela começa, então ela mesma embrulha todo o trabalho que ela fez, tá? Imagino que seja um novelo de lã, tá? E ela, então os guias não tem nem sabe que ponta pegar. Tá? Então, até que as coisas se acalmem de novo, para poder pegar essa ponta, tá? Pode demorar de 90 dias a 1 ano e meio. Tá? Então, é muito importante que quando você vai fazer um trabalho, esteja consciente de fazer aquele trabalho. Espere o prazo dele. Ele vai normalmente o prazo de um trabalho é de hoje, tá? A 180 dias no máximo. Tá? Há alguns que vão para 360 dias, mas na maioria é 180 dias, ok? Tá? Agora, muitas vezes eu vejo que algumas pessoas falam, mas o trabalho não deu certo. Aí eu vou conversar com os guias, eu jogo o búzio, é meu mesmo, né? Eu ligo para o meu pai de Santa Bahia e falo, olha, eu estou fazendo trabalho, a pessoa disse que não deu certo e tal. Aí a coisa assim, mas será que ele não fez nada errado? Será que realmente ele fez tudo certinho? Tudo como tinha que fazer? E aí, numa conversa, a gente descobre que a pessoa não fez, tá? Então, olha bem como as coisas, elas são importantes de uma forma geral, tá? Então, o tempo está vinculado com o trabalho está vinculado com a atitude, né? A atitude está vinculado com a fé, está vinculado com a força. Então, esse axé todo, ele faz parte de um contexto só, tá? Então, a todos vocês, né, o que eu digo é assim, vá, busque, tá? Lembre-se do tempo. O tempo espiritual não é o mesmo que o tempo material. Então, não tenha pressa. Há um ditado que diz, orixá não demora, ele capricha. Ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana. E vamos tirar a carta da semana, tá? Pra gente ver como é que nós estamos aí. Ok. A carta da semana é o 8 de ouro, tá? O 8 de ouros é uma carta muito boa, é uma carta de Nossa Senhora, né? É uma carta de proteção, é uma carta de hora de você fazer o investimento que você precisa, fazer as mudanças que você precisa, tá? E se tiver alguma dúvida, acenda a vela para Nossa Senhora, uma vela amarela, tá? Pode ser a simples, pode ser de 7 dias, que seria melhor, tá? Mas assim, é uma semana em que você pode colocar os seus projetos em dia, tá? Confia na tua intuição, aquilo que estava parado, esperando, é hora de colocar em dia, ok? Um grande abraço, muita axé a todos, um beijo no coração e continue nos seguindo.